Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de História. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre o processo de formação dos Estados Unidos, ou a independência das 13 colônias americanas. Nossa habilidade é identificar e contextualizar as especificidades dos diversos processos de independência aqui nas Américas. Na nossa aula anterior, nós vimos sobre algumas causas que vão influenciar na formação dos Estados Unidos e na independência das 13 colônias americanas. Principalmente, essas colônias vão sofrer forte influência do Iluminismo, que vai ser um dos pilares aí para que aconteça, né, essa independência das colônias. Na aula de hoje, nós vamos ver mais algumas causas, né, que vão levar a essa situação de pedido mesmo de independência dessas colônias. Elas vão reivindicar o seu direito de independência. Nós vamos começar, para entender isso, falando dos limites da liberdade colonial. Essas colônias americanas, que nós vimos na aula passada, elas deviam, por ser colônia, logicamente, deviam satisfações à metrópole. Mas elas tinham certa liberdade, que vão começar a ser retiradas a partir do momento que as metrópoles entram em crise. Esse conteúdo também está na página 7 do livro didático de vocês. A França e a Inglaterra são dois países europeus que travaram grandes disputas desde o período medieval, como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, né, que foi uma disputa de territórios e comercial também, assim como briga de famílias, né? Então, a França e a Inglaterra já tinham travado grandes disputas e esses processos levaram às centralizações monárquicas de cada país, cada um à sua maneira. Como nós vimos, a monarquia da Inglaterra e da França são muito diferentes e eles entram na Idade Moderna com monarquias muito diferentes e com rivalidades ainda muito existentes também. No século XVII, a disputa por posses e domínios ultramarinos vai levar a uma guerra que nós chamamos de Guerra dos 7 Anos. Né? Essa guerra vai de 1756 a 1763. Essa guerra vai ser o conflito entre diversos reinos europeus, que vai colocar a França e a Inglaterra novamente como rivais em uma guerra em lados opostos, se estendendo para os territórios coloniais. O que acontecia na metrópole, na Europa, vai influenciar as colônias, né? E, desse modo, com a vitória dos ingleses na Guerra dos 7 Anos, muita coisa vai mudar para os colonos. Mesmo que os ingleses tenham saído vitoriosos da guerra, eles tiveram prejuízos, eles gastaram muito com a guerra, contraíram muitas dívidas. E é por esse motivo que essa guerra merece nossa atenção nesse conteúdo. Não a guerra em si, que nós não vamos estudar aqui os detalhes da Guerra dos 7 Anos, mas sim citá-la para que a gente possa compreender o impacto que ela teve para a independência das 13 colônias americanas. Lembra que eu sempre falo para vocês, os conteúdos estão relacionados, nós temos que buscar fazer essa relação entre eles. Então, os ingleses vão sair da guerra endividados e vão buscar aumentar o controle sobre as colônias que eles tinham, né, de uma forma que eles pudessem se recuperar financeiramente. Para isso, eles vão buscar ampliar a rigidez das regras aplicadas ao funcionamento econômico dessas colônias. Então, nesse contexto da busca da Inglaterra por garantir que a sua economia se recuperasse, eles vão buscar garantir os lucros em cima dessas colônias americanas e vão impor para isso algumas leis a esses colonos. Leis a partir das quais a economia colonial vai ser duramente controlada por essas metrópoles. As principais leis impostas pelo parlamento inglês, pela Inglaterra na época, foram, eu coloquei aqui as leis que são mais significativas para que a gente compreenda depois a revolta dos colonos, tá, pessoal? Primeiro tem a lei do açúcar, que é uma lei de 1764. Essa lei ela vai cobrar uma taxa adicionada sobre o açúcar, produto muito utilizado pelos colonos.
Mas além do açúcar, ela também vai se estender com taxas sobre o vinho, o café e vários produtos. Nós vamos ter também a Lei do Selo, de 1765, que é uma lei que tornava obrigatório o selo real em produtos e documentos que circulassem na colônia, o que ampliava o controle dessa circulação. Devido à reação dos colonos, a lei do selo foi revogada em 1766. Aqui nós já podemos ver que os colonos já não estão aceitando essas leis. Na verdade, antes mesmo do fim da guerra lá, que eles estavam vivenciando na Europa, em 1750, a Inglaterra já havia proibido a fabricação de aço e de tecido nos territórios coloniais, querendo barrar o desenvolvimento industrial das colônias, né? Então, eles já haviam tentado fazer isso e com o fim da guerra isso vai se agravar ainda mais. Desse modo, nós vemos que se a lei do selo foi colocada em 1765 e menos de um ano depois, ela já foi revogada, nós vemos que os colonos já não estão aceitando essa imposição da metrópole. Aqui eu coloquei para vocês uma imagem que representa, o documento que representa o estabelecimento dessa lei do selo. Finalmente, nós temos a lei do chá, de 1773. Por que lei do chá? Lei do chá vai ser uma lei que vai aumentar a taxação sobre o chá, vai aumentar as taxas em cima do valor do chá, e o chá era muito comercializado pelos colonos, né? Desse modo, as metrópoles vão criar um monopólio do comércio desse produto para a Companhia das Índias Orientais, que ficava em Londres. Então, eles queriam monopolizar esse produto colonial para eles. Fica evidente, então, que os ingleses vão impor as suas regras, cada vez mais rígidas, o que vai acabar insuflando a população colonial, que estava habituada a uma prática econômica sem o rigoroso controle metropolitano. Muito importante aqui, pessoal, essas colônias, então, apesar de serem colônias, elas tinham uma certa liberdade na prática econômica, o que as metrópoles vão começar a tentar tirar deles neste momento. Dentre as reações que vão anteceder a luta pela independência, a festa do chá de Boston acabou se destacando como um evento emblemático. Por quê? Em dezembro de 1773, colonos vão se disfarçar de indígenas e vão entrar em navios no porto de Boston, atirando ao mar os carregamentos de chá da Companhia das Índias, jogando fora o produto. Logicamente, vai ter uma retaliação. Em retaliação a esse movimento, em 1774, a Inglaterra vai colocar novas leis, que os colonos vão chamar de leis intoleráveis. A partir desse momento, eles vão tentar definir o fechamento do porto de Boston como uma forma é um porto que era muito movimentado pelas 13 colônias, e o fechamento desse porto de Boston é uma tentativa de isolar essas colônias comercialmente. Então, a partir desse movimento que eles vão determinar o fechamento, nós vamos ter aí o início de um movimento em busca da independência mais efetiva dessas colônias. É importante destacar que a gente fala a lei do chá, a questão do chá. Na verdade, os colonos eles também tinham o hábito de tomar chá como os britânicos, assim como os britânicos na Inglaterra tinham. E o preço do chá estava baixando antes de ter esse movimento da metrópole, e por conta desse movimento de taxar muito bruscamente, eles vão se revoltar cada vez mais. A seguir, eu vou passar para vocês um vídeo, ele é um trecho que vai mostrar essa questão da festa do chá de Boston. Esse vídeo foi retirado do jogo Assassin's Creed 3. The year was 1773. The American colonies were under British rule. Boston was one of the most prosperous American cities at the time, yet people were poor and tired of the empire enforcing laws and taxes while not giving them a say in Parliament. So the citizens replied. They assembled.
thousands began protesting and boycotting British goods. In one major act of rebellion, patriots stood up against the empire and refused boatloads of imported tea. Hundreds of thousands of dollars worth of goods were destroyed. This was the Boston Tea Party. A slap in the face to the empire. An event that started the revolution that led to the birth of a country. Never again would the British rule America. This is the revolution you were told about. But if you stay a while, I shall tell you about another revolution, the one that mattered. Aqui, pessoal, uma imagem que representa esse momento da festa do chá de Boston, como vocês viram no vídeo do jogo. E sobre essa aula, eu deixo para vocês como proposta de atividade, pedindo que vocês realizem as atividades das páginas 9 e 10 do livro didático de vocês. Bons estudos, 8º ano, e até a nossa próxima aula.